Neste momento, vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus para dar continuidade no sentido que estamos meditando e andando nas Escrituras com base na revelação da Palavra de Deus. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 17, falando sobre guardar a festa dos pães ázimos. Temos deixado algumas reflexões neste tópico e queremos, com a graça de Deus, pelas suas infinitas misericórdias, continuar aprendendo e compartilhando com todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, você que tem parado para ouvir a meditação da Palavra de Deus. Observar, pois, entrar na terra de Canaã, essa festa representava a consagração. Meus amados, se falar naturalmente, religiosamente, todos faz parte de um sistema religioso, seja ele fundamentado nas Escrituras, seja ele em qualquer segmento que seja, sempre as pessoas fazem parte da sua, tem a sua religião. Mas como a palavra de Deus é uma palavra espiritual, porque Deus é espiritual e as coisas de Deus são espiritual, eu quero me direcionar a você nesta oportunidade pela direção da palavra, dizendo que quando você fala com cristão, quando você convive com cristão, quando você congrega numa congregação, quando você faz parte de uma congregação, de uma religião, que aquelas pessoas que estão ali agregadas comem um alimento puro, come pão sem fermento, pão asmo, como está aquele significado, você percebe, a pessoa é diferente. Estamos vivendo os últimos dias, nos últimos final dos tempos, onde a palavra de Deus já foram dita, o que aconteceria, que o que estamos constando, a falta de amor, o pecado se multiplicando, tantos escândalos, pessoas que não estão mais tendo compromisso com as Escrituras, estão misturando as coisas, está mais fácil aderir às coisas erradas do que às coisas verdadeiras, e vai daí por diante. Mas eu quero nessa oportunidade lhe dizer que o Deus desses dias que mandou Israel guardar a festa dos pães ázimos ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. É por este motivo que tem muitas pessoas que só vivem de bater em latra, fazer zoada diante de Deus. Porque o homem e a mulher, um povo que come pão sem fermento, ou que não é fermentado, e quando Jesus definiu esta parte falando a doutrina com base no fermento, ele disse: cuidado, tenha muito cuidado, vigie nisso, e tenha cuidado no fermento dos fariseus. Olha que os fariseus, fisicamente, humanamente, se parecia com o Filho de Deus e com o cristão. E eu quero lhe dizer que nos nossos dias tem muito fariseu. Muito fariseu. E se você não sabe o que é um sinal de uma pessoa fariseu, vá para a Bíblia, que a Bíblia revela, a Bíblia não engana, a Bíblia vai revelar. Realmente quem é cristão, quem come pão sem fermento, quem guardou esta ordem de não misturar, come e dá o que recebe. Glória a Deus.
A presença de Jesus é notória, é vista numa congregação, em um cristão, em um homem, em uma mulher, em um povo. É notória. Oh, glória a Deus! Quantos momentos, pelas infinitas misericórdias, a mim, vou me referir a mim, eu tenho vivido fora da congregação, dos trabalhos da congregação. Porque tem algumas pessoas que parece que só sentem a presença de Jesus nos trabalhos, nos cultos, nas reuniões. Mas eu dou glória a Deus, como a Paulo disse. Paulo disse, eu dou glória a Jesus no caminho, no banheiro, viajando, na congregação, em reunião. Eu falo em língua no caminho, eu falo em língua orando com os irmãos, eu falo em língua na congregação, e em todo lugar o percurso da minha alma está livre, está livre, está livre. O cativeiro, o jugo foi quebrado porque o Filho de Deus deu um brando naquela cruz e disse, Pai, está consumado. Então se você é um homem, uma mulher livre, então você come pão sem fermento. Você tem uma palavra pura que veio do trono. Seu coração é limpo. Sua mente é purificada pelo sangue do Cordeiro. Seus olhos estão fixados em Cristo. A sua mente está nas alturas. Essa questão que nos nossos dias, de tanta divisão, de tanto escândalo, isso é coisa de gente que não está comendo o que Cristo dá. E Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. É bem visto que essa palavra figurada, comparativa, se Jesus é o pão, não tem fermento. E quem come o pão, Cristo é, não é fermentado não. E é de perceber quando você fala com uma pessoa que ela é fermentada. Se você for um homem ou mulher que tiver experiências espirituais, quando você fala, independente de quem quer que seja, o Espírito Santo mostra se a mente, se o coração dele é puro, ou se é afermentado. E hoje precisamos ter muito cuidado para botar isso em prática, guardar. E já meditamos em outras reflexões, o que significa guardar, vigiar, ser vigilante. E eu quero lhe dizer que eu tenho que ser vigilante da minha vida e você da sua vida. Tem gente que está mais de vigilar a vida dos outros. Vigila a tua, rapaz. Porque senão o ladrão entra e te contamina. Tem várias áreas no corpo humano que podem nos contaminar. Os olhos, os ouvidos, a boca, os pés, as mãos. Muitas coisas que podem contaminar uma casa. E se falar espiritualmente, uma pessoa. Então, a ordem é guardar, eu tenho que guardar. E o Timóteo diz assim, quando Paulo diz a Timóteo, ser zeloso, guarda o que tu tem ouvido, homem. Aleluia, guarda o que tu tens ouvido, o que tu tens aprendido. Ser zeloso. Oh, glória a Deus. E a gente deixa tanto a desejar quando se refere nesta parte diante de Deus. Porque tem pessoas que só é zeloso lá na congregação, nos cultos, diante do pastor, diante do irmão. Eu tenho que ser zeloso onde eu estiver. É onde você estiver. Porque onde eu estiver, os ouvidos de Deus estão lá para ouvir e os olhos para contemplar. Glória a Deus, aleluia. Até a próxima. Se Jesus permitir, queremos se encontrar neste lugar para meditar na sua palavra e compartilhar com todos.